Glória a Deus, aqui estamos falando do amor de Jesus Cristo. Estamos aqui online falando do amor de Cristo. E Cristo sempre tem o melhor para você e para a sua família. Aqui chama o pastor Ravésio, junto a missionária Elita, pregando o Evangelho do princípio da paz. Porque nós não podemos deixar de falar do amor de Jesus Cristo. Sempre falando do amor de Cristo. E Deus vem falando acerca de diversidade. Vamos falar em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala acerca de diversidade de dons espirituais. Acerca de dons espirituais, eu não quero que irmão seja ignorante. Deus não quer que a gente seja ignorante através dos dons espirituais. Porque quando nós tomamos Santa Ceia, Cristo vem falando dos dons espirituais, para que a gente venha receber os dons espirituais, dando glória a Deus, aleluia, para que a gente não venha ficar fracos, enfermos. Por isso que é necessário que a gente tome a Santa Ceia, para que Deus venha derramar o dom do Espírito Santo, que a gente venha chorar, amortecer a nossa carne, o prazer da carne, e para que o Espírito entre nós, para que venha falar, ou se eu me ajunto para melhor ou para pior na Santa Ceia. Se eu me julgar para, se me juntar para pior, é para julgar os irmãos, então não vou falar em línguas estranhas. Mas se eu me ajunto para melhor, é porque eu vou falar em línguas estranhas e vai ter cura, milagre na casa do Senhor. E Deus vem falando acerca de diversidade de dons, dos dons espirituais. Ele falou para que a gente não seja ignorante com os irmãos, ou seja, ignorante com as coisas. Vós sabeis que Ereis também era gentil, levado aos ídolos desse mundo, às coisas desse mundo, a bebida, ao cigarro, as coisas desse mundo. Muitos eram levados à idolatria, que Deus abomina a idolatria. E Deus vem falando acerca dessas coisas, que daquela época a gente estava no mundo aqui, no mundo, e vivia numa idolatria, como o povo de Israel estava se corrompendo com a idolatria também. O povo de Israel estava chegando à idolatria também, com bezerros, e Moisés desce e manda aquele povo parar com aquilo, porque Arão tinha levantado a mão dele um bezerro lá de ouro, e o único Deus que podia adorar era só o Deus de Israel. Um pouco que Moisés ia falar com Deus, o povo já entrava no meio da idolatria. E Deus vem falando acerca desse evangelho para o povo dele, confiar. Aí que vem essas lutas, essas provas, que vem essas pragas aí que estão vendo. Ele foi que ia ter pestâneas, ia ter luta, ia ter prova, mas ele venceu o mundo, e nós vamos vencer com ele. Jesus Cristo falou que a gente vai vencer com ele. E tem sempre o melhor para você e para a tua família. Ele nunca dá o pior para você. O diabo não, ele é meia-meia. Deus é 7, perfeição dele. Então ele sempre vai dar o melhor para você. Ele fala, vós bem sabeis que é criado, e ireis gentios levados aos ídolos do mundo, conforme ireis guiados era. A idolatria, feitiçaria, a macumbaria. Deus falando acerca dessas coisas para o povo dele mesmo, de Deus, de Cristo. A Bíblia é para os cristãos que nós estamos vivendo hoje, não para o mundo, mas para Cristo, para nós. Ele falou, não vim buscar os bons não, vim buscar os sãos não, vim buscar os perdidos também. Então quando você vem falando acerca dessas coisas, era que é para a gente não ignorar a palavra dele, para a gente conhecer a escritura dele. Portanto, vós que quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Quando você é batizado com o Pai e Filho e Espírito Santo, ninguém pode dizer que você é anátema, você é do diabo. Que você foi batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo selou você. Então Deus vem falando acerca disso, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo quê? Pelo Espírito Santo que é em ti. Se o teu Espírito Santo que é em ti, então tu fala das coisas que é de Cristo. Então ele fala, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Deus pode operar os dons em uma só pessoa, ou então na igreja toda.
Esse Espírito é dividido conforme a tua fé, conforme você pedir nas madrugadas da noite, esse dom espiritual. Esse dom espiritual você busca através de você, particularmente como quer. Se eu quero um dom, vou buscar um dom. Se eu quero 2, eu busco 2. Se eu quero 3, eu vou buscar 3 dons espirituais. Mas para você buscar esse dom, há uma renúncia do mundo aí fora para você fazer a vontade de Deus. Olha a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lá em Romanos capítulo 12, verso 4, Deus está falando acerca desses dons espirituais. E ele fala aí em Hebreus também, capítulo 2, verso 4, ele fala acerca desse dom também. Ele falou para o povo de Efésios, capítulo 4, verso 4, ele também fala a mesma coisa. Se você for ver, a Bíblia dá várias referências. Quando ele falou, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele falou em Romanos, ele falou em Hebreus, os heróis da fé, ele falou para a igreja de Efésios. Ele vem falando acerca dessa diversidade de dons. E ele falou, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O ministério é você e sua esposa. Para levantar o ministério para Cristo. Para trabalhar. Lá em Romanos, capítulo 12, capítulo 6, ele fala também, em Efésios, capítulo 4, verso 11, ele fala que a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo que opera em todos os ministérios. Entendeu? Ele não faz exceção de pessoas. Então a gente tem que crer nessa palavra, saber que existe um Deus que opera, que a minha palavra, a mensagem do meu Deus é a mesma, deve ser a mesma sua também. Ele fala a diversidade de operações no mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Esse Deus opera essa operação de maravilha, de cura. Agora ele vai começar a falar acerca dessa diversidade de operações. E o mesmo Deus que opera em tudo, em todos, ele vem falando. Ele vem falando no capítulo de Efésios, capítulo 1, verso 23. E ele fala, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para que for útil. Se for útil um dom, que assim seja. Que seja 2, que assim seja para você. Mas que você venha buscar com zelo, porque você vai ter que distribuir esse dom. Porque assim Deus vem cobrar um dia de você. Meu amado, quando ele vem falando acerca disso, ele vem falando em capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, ele vem falando acerca da diversidade dos dons, mas que seja útil o que você vai fazer. E ele vem falando em Efésios, capítulo 7 e 4, capítulo do verso de Efésios, capítulo 4, verso 7. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. E agora ele vem distribuindo os dons espirituais. Como ele distribuiu para a igreja de Coríntios, ele vem falando para a igreja de Efésios, e vem falando para a igreja, falando para Pedro, esses foram os dons espirituais que eu derramei sobre a minha linda igreja. Ele vai levar a igreja imaculada, sem ruga, irrepreensível, uma igreja que vem fazer o querer, o dever de Deus. Qual o dever de Deus? Falar do amor de Deus, falar, evangelizar. Não tem outra conversa se não for o evangelho do príncipe da paz. Às vezes a pessoa vem com foco, vem trazer algo para você, e você ouve aquele negócio quer entrar na tua mente, e Deus fala, não, apartai isso de você, porque é a minha palavra que vai te livrar e vai te salvar. Então Deus vem falando acerca disso, porque a um, pelo mesmo Espírito, é dado pela palavra da sabedoria, esse é um dom, e outro pelo mesmo Espírito, a palavra que é da ciência, esse é outro dom.